Capítulo 61. Uma flor que floresce no inverno, parte 2. Como? Dan Baek-yeon, membro do Departamento de Educação Celestial e professor especial, ficou chocado quando ela olhou para a constituição de Momu na classe ontem. Não havia nenhum traço de energia em seu corpo. Então, o que aconteceu da noite para o dia? Um Dantian estava prestes a se formar no corpo de Momu? Não. Já estava no estado de ser criado. Como isso aconteceu? Era algo que ela não conseguia entender. Mesmo ela, que se diz ter nascido com talento no Mar do Norte, levou um mês para ter seu Dantian formado. Isso ocorreu porque não importa o quão habilidosa uma pessoa fosse, o que tinha que se adaptar ao corpo? Momu perguntou de olhos arregalados. É verdade? O quê? Meu Dantian está formado? Pois é. Uau! Momu estava animado e não sabia o que fazer. Ele também pensou que a técnica que Jin Yuki lhe ensinou levaria 3 meses para formar Dantian. Então, quem diria que isso se formaria tão rapidamente? Jin Yuki disse que levaria muito tempo. Mas acho que não foi uma coisa difícil. Teria sido absurdo se alguém tivesse ouvido os pensamentos de Momu. Artes marciais é tudo sobre talento. Muitas pessoas não conseguiram criar um Dantian apesar de anos de cultivo. Isso tudo porque seu corpo não conseguia conter o Ki. Estudante Momu. Sim. O que você fez ontem à noite? Baek-yeon pediu para entender melhor a situação. Como professor em uma academia de artes marciais e pesquisadora, isso era algo que ninguém conseguia entender. Aprendi a cultivar energia no corpo. Você aprendeu? Sim. Eu aprendi o método de cultivo da mente de 3 vias com Jin Yuki ontem. Aquele? Pois é. Baek-yeon tocou sua testa com uma expressão em branco. Ao contrário do que todos sabiam, o cultivo da mente de 3 caminhos era a maneira mais estável de reunir energia pura. No entanto, ainda levaria muito tempo em sua velocidade máxima. Ele foi capaz de reduzi-lo a uma noite? Até o pensamento parecia impossível. Ela sabia que o melhor corpo para as artes marciais viria uma vez por 1000 anos. E é conhecido por ser um corpo que pode lidar com as energias yin e yang. E o corpo de Momu não era nada disso. Isso foi tudo que você fez? Momu desviou o olhar para a pergunta. Na verdade, não foi só isso. Ele memorizou o texto danificado que viu dentro do porão. No entanto, se ele dissesse isso, Dan Baek-yeon saberia que ele foi até lá. E Momu já havia prometido a muitas pessoas que ele não falaria sobre o porão. Essa criança. Ele é do tipo que não pode mentir. Se ela perguntasse outra vez, ele derramaria tudo. Foi fofo porque essas crianças não existiam no tempo de hoje. Mesmo que seja o próprio palácio de gelo do rei do Mar do Norte. É impossível ter uma forma Dantian tão rápida. Momu ainda tinha 17 anos. A maioria das crianças é empurrada para as artes marciais aos 3 ou 4 anos para dar tempo para que seu corpo incorpore a energia e tenha os vasos sanguíneos abertos. Isso não foi menos do que um fenômeno bizarro. E ela cuidadosamente abriu os lábios. Estudante Momu. Pode parecer um pouco estranho. Mas posso verificar seu corpo apenas mais uma vez? Em vez disso, eu lhe pagarei algo por isso. Momu prontamente respondeu. Sim. Isso fez seus olhos brilharem. Você está realmente bem? Estritamente falando.
Isso não deveria ser feito se o estudante Mumu tivesse formal e naturalmente dominado as artes marciais. Por quê? Ela explicou a Mumu, que ficou intrigado. Eu não sei sobre os mestres de baixo escalão. Mas aqueles que são bons no que fazem podem descobrir a extensão do fluxo de energia pura examinando os corpos. Claro! O cultivo não significa apenas mover a energia no corpo, mas ter o Dantian completado também. E podemos vir a saber algo sobre você. Ah! Pensando bem. Jin Yoke também havia dito uma coisa semelhante. Ele disse que existe uma coisa chamada cultivo porque cada pessoa tem sua forma de cultivo adequada para suas artes marciais. E também alertou Mumu de perguntar às pessoas sobre seus métodos de cultivo, pois poderia ser tomado negativamente. Isso se aplica a mim também. Mumu ponderou por alguns segundos. Então, olhar para ele não seria certo. Certo. Mas ele mudou de ideia. Se eu não posso dizer nem mesmo Jin Yoke, então eu não posso perguntar aos outros. Não havia como ele perguntar a alguém sobre a inscrição na parede do terceiro porão na biblioteca. E não havia como ele encontrá-lo por conta própria. E o pensamento? Está tudo bem. Em troca, ajude com algo sobre o qual estou curioso. Obrigado pela permissão. Eu definitivamente vou te fazer bem também. Dan Baekhyun colocou a mão no Dantian de Mumu e induziu sua energia. Um mestre com suas habilidades pode fazê-lo sem infligir danos aos outros. Dan Baekhyun era muito habilidosa com essa habilidade, porque ela havia sido ensinada no Palácio de Gelo do Mar do Norte. Se eu olhar para como o cultivo foi tratado, posso saber como Dantian foi criado em um dia. Ela continuou a se concentrar nos vestígios do cultivo de Mumu em seu corpo. No entanto, quanto mais ela olhava, mais escuro seu rosto ficava. O que é isso? Os vestígios de cultivo estavam lá, mas como ele fluía era desconhecido. Ela estava franzindo a testa e logo começou a suar. Isso não faz sentido. Esta não foi uma reunião de 4 pontos. As reuniões de 4 pontos eram onde a energia fluía. Foi um fluxo vital que aconteceu dentro dos vasos sanguíneos. E o fluxo de energia em Mumu não estava apenas em seus vasos, mas em todo o corpo. Como isso pode ser? Isso só foi possível quando o Dantian foi totalmente concluído. Alguns vestígios só podem estar lá no corpo uma vez que o bloqueio e as impurezas tenham sido removidos. Isso era uma coisa impossível. Até os 17 anos. Ele nem sequer tocou em um método de cultivo. Então seus vasos sanguíneos devem ter ficado entupidos. No entanto, o bloqueio dentro dos vasos sanguíneos de Mumu estava naturalmente derretendo. Ela não podia acreditar. Era um fenômeno que era diferente de aprender um método de cultivo. Como isso aconteceu? Somente quando os vestígios de fluxo permanecem é que o segredo pode ser conhecido. No entanto, não havia como saber, já que os vestígios estavam por todo o corpo. Ela abriu os olhos e levantou a palma da mão para trás. E Mumu perguntou: Você descobriu? Dan Baekhyun balançou a cabeça. Ela queria dizer que entendia, mas não entendeu. Ela estava confiante de que todos os seus vasos sanguíneos estavam abertos e o Dantian estava se formando a uma velocidade inacreditável. Eu posso adivinhar, mas não posso saber com certeza. A pesquisa era assim. Não se pode concluir quando eles não têm uma resposta definitiva. É a primeira vez que testemunho tal tipo de cultivo. Isso parece além da minha capacidade. O que você não descobriu?
Não há mais como conhecer a essência do cultivo olhando diretamente para o fluxo. Dan Baek-yeon olhou para Momu. Ela testemunhou algo hoje que ela nunca tinha visto antes. Como poderia uma criança que não tocava artes marciais até agora conhecer um método de cultivo tão bizarro? É possível se foi o primeiro professor do grande imperador, que se diz ter causado enormes guerras e derramamento de sangue centenas de anos atrás. Ou se ele era o sábio da seita Shaolin que se diz ter atingido a iluminação. E ser possível para os ancestrais que fizeram as artes marciais conhecidas por todos. Mas ele? Todos os três em que ela pensava eram lendas. A única coisa que todas essas lendas tinham em comum era que todas elas haviam desaparecido depois de ensinar o que queriam. No entanto, se Momu fosse alguém que conhecesse seus ensinamentos, ele não esperaria por tanto tempo. Existe alguma maneira de essa criança entrar no terceiro andar do porão? Que há rumores de conter a cópia danificada do método de cultivo marcial celestial. Ela também ouviu os rumores. Mas mesmo o povo celestial não tinha o direito de entrar no porão. Dizia-se que apenas 2 pessoas tinham o direito de entrar. Uma era o ancião Van e a outra era o chefe do instituto. É absurdo manter os métodos supremos de artes marciais na biblioteca da academia. Quem faz uma coisa tão louca? Momu falou com ela, balançando a cabeça. Então devo cultivar? Se eu cultivar aqui mesmo, você pode entender. Em suas palavras. Dan Baek-yeon ficou surpreso e disse: Não. Por quê? Qualquer método de cultivo é seu. Você não pode mostrá-lo ou contar a ninguém sobre isso. Mas está incompleto. Então vai ficar tudo bem. Mesmo assim, há uma linha de moral que não cruzamos em Morim. Apenas olhar através do fluxo em si já era desrespeito suficiente. Ela recusou. Não era moralmente correto descobrir o método de cultivo dos outros. Era inaceitável para ela. Por via das dúvidas. Não conte a ninguém sobre essa sua técnica. Não. Você nunca deve nem mencionar isso. Ok. É assim tão importante? É mais do que importante. Não sei se é porque um método de cultivo é importante para o corpo ou se será um problema quando outras pessoas vierem a saber sobre isso. Mas se outras pessoas descobrirem, isso só causaria problemas. Dan Baek-yeon estava preocupada com isso. E era por isso que ela estava avisando Momu. Ela pensou que, uma vez que Momu era uma boa criança, ele iria falar sobre seu cultivo para os outros. Já que o mestre disse isso, eu seguirei. Bom garoto. Baek-yeon sorriu levemente e acariciou o cabelo de Momu. Ah! E ela levantou a mão da cabeça dele. Sem saber, ela tocou o cabelo da criança. Balançando a cabeça, ela se levantou e se afastou. Vista-se. Momu, que ficou intrigado com a reação, rapidamente vestiu suas roupas e, depois de fazer exatamente isso, sentou-se em uma cadeira. Anteriormente, você disse que me ajudaria se eu o ajudasse. Sim. Dan Baek-yeon olhou para Momu e perguntou: Você gostaria de aprender o coração de gelo? Coração de gelo? Onde ele ouviu isso? De repente, Momu lembrou-se do livro no primeiro andar do porão. Era um dos livros de artes marciais que o supervisor Image havia pedido que ele olhasse. Mas não apareceu para Momu. São as técnicas básicas do Palácio de Gelo do Mar do Norte, que podem ser chamadas como meu ponto de partida. Ah, certo.
Baekhyun franziu a testa para a reação sutil de Mumu. Ela estava dizendo que passaria adiante as habilidades do Palácio de Gelo do Mar do Norte em troca do que ele fez. E essa não era a reação comum que ela esperava. Ela respirou. Ele é um garoto que não tem desejo por artes marciais. Mesmo depois de aprender a técnica de cultivo. Ela não achava que ele estaria interessado. E então Mumu perguntou-lhe: Mas mestre, deveria ser bom contar a outras pessoas sobre as artes marciais de seu clã? Diante da pergunta de Mumu, ela acenou com a cabeça. Certo. Normalmente tinha que ser isso. 10 anos atrás. Eu nem teria tentado sentar aqui e dizer às pessoas como usar minhas técnicas. Mumu inclinou a cabeça para suas palavras. E ela se levantou e caminhou para algum lugar. Um bonsai vermelho estava de pé na tábua da janela. Uma coisa peculiar era que este bonsai tinha uma flor branca com uma pequena espada presa no vaso junto com flores vermelhas. A névoa branca fluía quando a flor branca era tocada. Estava frio. Um frio gelado estava fluindo das pétalas. Seus olhos pareciam agridoces. Que flor é essa? Uma flor que floresce apenas no inverno. Só pode ser visto no Palácio de Gelo do Mar do Norte, onde é inverno para todas as 4 estações. É bonito. Certo. Flores tão bonitas. Elas não podem ser encontradas aqui. Como eu disse anteriormente, ele só cresce no Mar do Norte. Mas eles estão crescendo aqui? E agora é final da primavera. A pergunta de Mumu. Dan Baekhyun bateu a espada no bonsai e falou. Por causa da espada. Espada? Eu continuo a dar a energia da vida que dá energia de gelo para o vaso. A espada branca confessional. Espada branca confessional. Um dos 3 principais itens sagrados do Palácio de Gelo do Mar do Norte. Uma arma preciosa que dava energia de gelo de si mesma. Ah! Estranho. Mumu se aproximou e examinou-o. Era tão fresco quanto os lagos congelados. Ela olhou para Mumu com olhos sutis e disse: Mesmo que pareça assim, é uma arma exigente. Exigente? Correto. Nem eu posso tirar essa espada da bainha. Por quê? Infelizmente. Apenas a pessoa que lida com a energia Yang e a energia do gelo pode controlá-la. Somente aqueles que alcançaram o sucesso na técnica do clã podem fazê-lo. Mas ela não disse. E ela não sentiu que Mumu deveria saber disso. Mumu murmurou. Parece bastante difícil. É uma espada que é como uma mulher. Tenho falado de algumas coisas estranhas. De qualquer forma, se você pode aprender a técnica do clã, você pode ter uma melhor compreensão do Yin e Yang e pode fazer coisas assim. Quando ela estendeu a palma da mão, algo frio escorreu e um floco de neve se formou. Mostrar isso era para interessar Mumu. Se ele não aprendesse isso, Mumu teria dificuldade em lidar com as pessoas com isso. E não demoraria muito para entender isso. O que achou? Ah! Incrível! Se eu aprender isso, mesmo que não seja no inverno, posso adicionar gelo à água e beber. Qual era essa maneira estranha de usar uma técnica? Foi estranho. Mas pelo menos ele foi motivado por alguma coisa. Você gostaria de tentar? Sim. Parece bom. Vendo Mumu, ela sorriu. Eu gostaria que isso acontecesse para fazer a coisa. Ela estava procurando um homem que pudesse lidar com o gelo. Mas ela não tinha sido capaz de encontrar um. Ela ensinou pessoalmente os ex-alunos de Mumu que mostraram talento e doou tesouro para eles.
Mas ninguém conseguiu isso. Se tal pessoa aparecesse, seria possível que ela rompesse com essa maldição como escravidão. Então espere. É bem complicado. Então vou anotar para você memorizar. E para anotá-lo, ela foi para sua mesa onde havia papel e tinta. Era hora de derramar a tinta e moer. De repente, todo o escritório estava transbordando de frio. E a tinta começou a congelar. Com isso, um som de rasgo podia ser ouvido. Surpresa com isso, ela olhou para a janela. E lá estava ele, Mumu, que havia puxado a espada pela metade com os músculos do antebraço que estavam inchados. Seus olhos estremeceram. A espada. Escolheu? Mumu sorriu brilhantemente para o que ele fez. Estou sendo escolhido porque me esforcei muito. Certo. A espada branca confessional parecia que estava sendo arrancada.